Bem-vindo, bem-vinda para mais um podcast Pós-Op, onde você pode saber tudo sobre cirurgia plástica, tudo sobre pós-operatório na cirurgia plástica, né? E todo o entorno desse meio. Hoje a gente está com uma convidada muito especial aqui conosco, que fazia um tempinho que a gente queria trazer, né, Jana? É isso aí. Eu queria primeiro agradecer o Alex, da Alex Filmes. Muito obrigado, Alex. Depois vou colocar o Instagram aqui eu esqueci sempre o nome do Alex aqui embaixo, na descrição. Pronto, lembrei. E agora eu vou deixar a Jana apresentar a nossa convidada especial. Muito boa noite. Sexta-feira estamos fazendo aqui a nossa gravação do Pós-Op Podcast, onde a gente tenta levar para vocês conteúdo de qualidade, um conteúdo verdadeiro sobre cirurgia plástica e todo esse universo pós-operatório, tudo que cerca aí esse contexto. Hoje estou muito feliz de tê-la aqui, muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer imenso, né, poder conversar contigo. Já falei para ti em outras oportunidades, né, que eu me identifico muito com o teu trabalho, com a forma como tu faz com os pacientes, a forma que tu traz a medicina, né, uma medicina humanizada, e tu sabe que isso é verdadeiro, né, eu já comentei isso contigo, e eu vejo isso na prática, na tua prática do dia a dia, né, eu te acompanho, eu vejo e eu sei o quão diferente é o teu trabalho. E por isso que eu fiquei muito feliz de tu ter aceito esse nosso convite. E então vou apresentar para vocês, com vocês, doutora Amanda. A doutora Amanda, eu vou pedir, claro, para tu te apresentar, mas a doutora Amanda trabalha com a parte de anestesia, né? Então eu acho que é um assunto super relevante, que as pessoas têm muita curiosidade. E que é um universo pouco falado, né? É uma área da medicina pouco falada para os pacientes, né? Aquela coisa assim, eu passei pelo anestesista e Sim. Fica nisso, né? E eu percebo que isso está mudando e que tu tá dando esse pontapé inicial aqui em Blumenau, e eu acho isso muito legal, com o Instagram dela. Depois também a gente vai marcar aqui, no final a gente fala sobre isso, né? A gente vai marcar para que vocês possam seguir, porque tu tá sempre colocando ali conteúdos super relevantes e curiosidades que os pacientes sempre perguntam pra gente. Então, por favor, doutora, a gente gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem tu és, a tua, né, formação, a tua especialidade, para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite de vocês dois. Eu amei esse convite. A Jana já tinha falado comigo há algum tempo, né? E eu fiquei muito empolgada. É sempre um prazer falar sobre anestesiologia, né? E trazer esse conteúdo de uma forma suave, né? Eu sou a doutora Amanda Taniguchi Mandelli, eu sou curitibana, eu moro em Blumenau há 5 anos. Sou casada, tenho 2 filhos, a Júlia e o Antônio. Eu me formei em 2013 na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Na sequência, eu emendei já com a minha residência em anestesiologia na Santa Casa de Curitiba. E agora vai fazer 10 anos que eu atuo como anestesiologista, né? E desses 10 anos, 5 aqui na região de Blumenau. Agora que tu falou, né, primeiro que ela é de Curitiba, é paranaense, a gente começamos por por aí já, né? Começamos por aí já o nosso assunto. Mas, brincadeiras à parte, tu sempre quis essa área? Tu sempre te identificou? Porque a gente oscila muito, né, durante a graduação, assim, a gente vai vendo, uma área que eu amava, que eu saí, quando eu passei por essa disciplina, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, eu vou fazer isso e tal, que era fisioterapia em ginecologia, né? E hoje, assim, uma coisa que eu acho que eu não me vejo mais, mas era algo que eu curtia bastante, então a gente oscila bastante. Tu sempre curtiu essa área ou não? Ou foi algo Não, eu depois? sempre curti, assim. Eu tenho uma irmã mais velha, né, e eu uma vez, no segundo ano da faculdade, eu fui assistir uma cirurgia dela, ela já estava na residência, e eu não tinha ainda uma ideia, um norte do que eu ia seguir, né, mas eu estava bem no começo da faculdade. Aí eu fui assistir uma cirurgia dela, que era uma emergência, ela é oftalmologista, e quando eu vi assim, na verdade, eu estava prestando mais atenção no cuidado com o paciente antes de iniciar a cirurgia do que com a cirurgia propriamente dita. Então, me chamou muito mais atenção o antes. E eu vi assim o anestesista tomando todos os cuidados com aquela paciente que estava numa situação bem debilitada ali, sabe?
posicionamento dela, se ela estava confortável, ele conversava de maneira bem suave com ela para que ela ficasse mais tranquila e me chamou muita atenção aquilo. Aí eu fui para casa e comecei a pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais e daquele momento para frente eu não consegui pensar em mais nenhuma outra especialidade, assim. Eu finalizei realmente a minha faculdade sabendo que eu queria ser anestesista. Eu sempre gostei e assim, eu amo de paixão. É uma área muito linda, muito linda. E até emendando já, né? Acho que é bem oportuno falar que a gente gosta muito de trazer essas curiosidades e trazer também a rotina, o dia a dia dentro do centro cirúrgico, principalmente na área da cirurgia plástica, né? Que é onde a gente fala muito aqui no podcast. Mas qual é a função do anestesista durante o processo cirúrgico? O anestesiologista, né, o médico anestesiologista... Eu posso pedir um favor? Claro, claro. Então, só para... porque eu sou eu posso estar cometendo um erro. É errado falar médico anestesista? Não é errado. Tá, Tanto faz, desculpa. uma coisa ou Tá, outra. aham. Até mais tranquilo falar médico anestesista. Não tem problema nenhum. As duas coisas estão certas. Então tá, não, ótimo. Tem Só problema. para tirar essa dúvida. Não tem Mas problema. é uma dúvida, pronto. Não tem problema. É mais, assim, mais formal só, Tá. né? Uhum. A nossa função é fazer com que o paciente fique em segurança durante um procedimento cirúrgico ou diagnóstico, confortável, né? E que o cirurgião possa atuar tranquilamente nesse período. Então, a nossa função é trazer segurança e conforto durante o procedimento cirúrgico ou diagnóstico. E com isso, a gente faz uma boa analgesia, então o paciente fica confortável, sem dor, relaxado, né? Com uma boa hipnose também. E o profissional que vai fazer o procedimento, ele pode atuar de maneira mais tranquila. E também, né, não é só assim o que gira em torno da anestesia, o que muitas pessoas às vezes pensam, né? A anestesia é só chegar ali e fazer aquilo. Na verdade, quando a gente pensa em anestesia, a gente pensa desde o início. Então, eu vou receber esse paciente no pré-operatório, na consulta pré-anestésica. Ali vai começar o meu cuidado com o paciente, né? Eu vou conhecer ele melhor, eu vou saber da história atual dele, da história pregressa dele, história familiar, se ele já fez alguma cirurgia prévia, se ele teve alguma complicação também, se ele trata algum problema de saúde. A consulta pré-anestésica, eu sempre falo, é uma bússola, né? É onde a gente tem o norte, é o princípio. Ali a gente começa a trilhar o caminho de uma boa anestesia para o paciente. E a anestesia, ela também não termina quando acaba a cirurgia, né? Existe o cuidado pós-operatório também com o paciente, que a gente tem que estar sabendo como é que está esse paciente na recuperação. Será que ele saiu da sala de cirurgia com dor? Será que ele, no pós-operatório imediato, ele está confortável? Ele está com náusea? Ele está com frio? Né? Tem Como sobre essa parte depois. como que ele está? Como é que esse paciente está? E depois, quando ele foi para casa? Também é uma preocupação. Hoje eu com os meus pacientes, todos os pacientes no pós-operatório, eu faço questão de perguntar como é que eles estão. Passou bem a noite? Teve dor, não teve dor? Teve náusea, não teve náusea? Isso também é importante pra gente, né? Então, a anestesia não é só aquele momento pontual onde a gente faz a medicação. É o todo. Essa é a gente sempre faz uma pergunta para quem atua dentro do centro cirúrgico, né? Para todos os profissionais que passaram por aqui, a gente sempre pergunta, e já que a doutora fez essa linha do tempo, qual é a rotina, né, desse profissional durante o período da cirurgia, né? O momento em que ele chega no hospital, qual é o processo todo que ele passa até acabar o procedimento em si, né? Claro que tem a consulta pré, tem essa preocupação com o paciente no pós, né? Mas no momento do procedimento, assim, como é que funciona? Como é que é a rotina? Sim.
Eu acho bem legal essa tua pergunta, porque eu também gosto de passar isso para os pacientes em termos de previsibilidade de como que vai ser o dia do paciente também no dia do centro cirúrgico, né? Você vai chegar, você vai fazer isso, vai passar por ali, vai fazer tal coisa. Então, é super importante. E assim, a rotina do médico anestesista, a primeira coisa que ele vai chegar e vai fazer é onde eu estou escalado, quem eu vou anestesiar, que cirurgia que eu vou fazer, para qual cirurgião? É um cirurgião que ele já conhece, é um cirurgião que ele trabalha sempre? Não é um cirurgião novo. Então, assim, eu vou falar a minha rotina que eu acho que deva ser a da grande maioria dos colegas, né? A primeira coisa que eu faço é ver qual é a minha cirurgia. Então, na verdade, um dia antes, eu sei quais pacientes eu vou anestesiar, eu vou buscar no prontuário, porque como eu já fiz a consulta pré-anestésica, eu sei o que eles vão fazer. Eu chego no centro cirúrgico, a primeira coisa que eu vou fazer é ir no preparo antes do paciente ir para a sala, para conversar com esse paciente. Então, todos os meus pacientes, eu primeiro vou no preparo, eu converso com eles, eu vejo como que eles estão, né? Se eles estão tranquilos, se o jejum realmente está feito, e se está tudo certo para que a gente possa levar eles para a sala de cirurgia. Antes de levar eles para a sala de cirurgia, eu checo tudo na sala. Então, eu faço o meu checklist de anestesia segura, né? Tem o checklist de cirurgia segura, tem o checklist também de anestesia segura. Eu checo todos os materiais, equipamentos, medicamentos e o carrinho de anestesia na sala. Então, para ver se está tudo certo, tudo funcionando, saída de oxigênio, ok, saída de ar comprimido funcionando, gás anestésico, o carrinho está funcionando em perfeitas condições, sem vazamento, todos os medicamentos são disponíveis, todos os materiais são disponíveis, material de via aérea, tudo certinho, ok, a gente pode trazer esse paciente. Eu gosto de deixar pronto já, aspirado os meus medicamentos. Então, quando eu vou lá no preparo, eu já olho também a ficha pré-anestésica que está ali junto com a enfermagem. Eu já vejo se o paciente tem alguma alergia ou não e o peso do paciente. Volto para minha sala, já deixo as medicações preparadas, né? Para que quando esse paciente chegue em sala, já esteja tudo ok. E também é importante, se eu já sei qual é a cirurgia que eu vou fazer e o cirurgião que eu atendo, vou dar um exemplo, eu anestesio bastante para o meu marido. Então, por força de hábito mesmo, porque a gente já vive numa rotina, é uma dança. Quando você anestesia com muita frequência para o mesmo cirurgião, para o mesmo médico, é uma dança. Você já sabe exatamente os passos a seguir, o que aquela pessoa precisa. Então, eu já sei exatamente o que eu tenho que deixar preparado para fazer. Quando o paciente chega em sala de cirurgia, a equipe de enfermagem recebe juntamente com a gente, nós monitorizamos o paciente, passamos ele de maca, monitorizamos, cobrimos ele para que ele não fique sentindo frio, porque às vezes a sala ou está com o ar-condicionado que acabou de ser desligado. Eu particularmente não gosto de receber o paciente com a sala gelada, né? Mas pode acontecer, a gente sabe que é um ambiente mais frio, então a gente cobre o paciente, monitoriza, pré-oxigena esse paciente durante 3 minutos. Então, o que é pré-oxigenar, né? É colocar realmente oxigênio a 100% durante 3 minutos, pré-oxigena antes de iniciar a indução anestésica. E depois que esse paciente estiver pré-oxigenado, a gente inicia ou a indução anestésica ou a sedação e depois um bloqueio. Daí vai variar realmente conforme o procedimento e a técnica anestésica escolhida ali para o procedimento. E depois eu faço os medicamentos adjuvantes necessários. Sempre quando a gente pensa também em anestesia, quando você começa uma anestesia, e quando eu falo começar a anestesia, eu já falo no pré-anestésico, você tem que obrigatoriamente pensar nesse paciente no pós. Então, assim, que anestesia que eu vou fazer para que esse paciente fique confortável durante e depois. Não basta você fazer só ali e esquecer do depois. A boa prática pede que você pense no todo. Então, é um começo, meio e fim. É um começo, meio e fim. Era até a pergunta que eu ia te falar, ia te fazer. Existe um planejamento
desse processo anestésico, e isso vai depender do tipo de cirurgia ou só do tipo de cirurgia ou também das características daquele paciente? Como que é feito daí esse planejamento? Dos dois. Dos dois. Porque por mais, vamos pensar assim, a gente, como eu falei, a gente começa o planejamento anestésico na consulta pré-anestésica. Mas eu posso pensar assim, nossa, eu vou fazer aqui tal anestesia associado, ou então vou fazer um bloqueio de neuroeixo associado a uma anestesia geral. Mas esse paciente, ele comporta essas duas anestesias? Ele pode ser realizado essas duas anestesias nele, essas duas técnicas? Será que vale? Então, as duas coisas. Quando a gente pensa, esse planejamento é baseado nas duas coisas. Se o paciente permite, e não ele dá o consentimento, mas se Sim, o estado clínico do paciente permite a determinada técnica e também aquela cirurgia permite determinada técnica, né? Então, por isso que a anestesia ela não é tão simples assim, né? Depende muito. Se é um paciente com muitas comorbidades, muitas vezes a gente tem que dosar se realmente vale a pena fazer determinada técnica anestésica. Muito bem. Eu sempre imaginei essa questão porque assim, né, a gente tem... As pessoas perguntam isso e eu já passei por cirurgia, a gente tem essa experiência, né? Muitas vezes, e por isso que eu acho que está mudando e eu acho isso muito positivo. Porque muitas vezes a gente passa por essa consulta pré-anestésica e te gera um monte de dúvidas, porque acaba sendo muitas vezes só um questionamento. Tem alergia? Não tem? Tem doença pré-existente? Então uma medicação, né? Então acaba sendo às vezes uma consulta muito... acho que é diferente de uma consulta com um cirurgião, por exemplo. Sim. Né? Acaba sendo às vezes uma consulta... como é que eu vou... Que termo que eu posso usar? Uma consulta muito assim... É isso, é aquilo... Sem te explicar por que aquelas perguntas estão sendo feitas. Isso, sem esmiuçar, né? Justamente isso, esse entendimento... É um questionário, mas você não sabe nem por que você está respondendo esse questionário. Isso, e eu acho que é o medo que aí as pessoas, quando você vai perguntar, né? Quando a pessoa vem para o pré-operatório comigo, eu sempre pergunto assim, né? Tem alguma coisa, né? Tem alguma dúvida? E a resposta é sempre a mesma, assim... o meu medo é da anestesia. Sim. Né? Então fica essa situação assim, de falar... Existe essa nuvem em cima da anestesia, né? Assim, de que existe um risco nos processos anestésicos e tudo mais. Mas eu acho que é muito isso, é a falta dessa informação de como esse médico faz todo esse planejamento. Existe, não é só ir ali chegar e aplicar a medicação, né? É que é muito comum, Jana. É como você falou, às vezes o paciente vai para consulta pré-anestésica e ele responde uma série de perguntas, mas não é nem falado para ele por que ele está respondendo aquilo, por que a gente precisa saber daquelas informações, né? Não é incomum aparecer no meu consultório pacientes que falam assim, nossa, mas precisa de tudo isso? Precisa de todas essas perguntas? E nesse momento vale a gente pensar assim, opa, eu preciso explicar por que ele está aqui? Para que serve essa consulta? Né? Então é muito importante. Eu começo a minha consulta explicando para o paciente. Isso é uma consulta pré-anestésica para que eu possa trilhar o melhor caminho para a sua anestesia no dia do seu procedimento. Né? Então é muito importante isso, porque às vezes o paciente ele tem uma visão e muitos pacientes eles acham assim que eles classificam os procedimentos muito como simples. A pergunta que eu mais ouço é assim, não, mas é simples, né? Eu não gosto muito de usar a palavra simples. Não tem simplicidade dentro da medicina. A palavra simples não cabe. Eu sempre uso assim, pequena complexidade, média complexidade, alta complexidade, né? Porque o simples não cabe. E a outra pergunta que a gente sempre recebe assim, não é nem a pergunta, é sempre uma fala assim, mas não tem risco, né, doutora? Então assim, eu entendo o paciente, né? Eles querem muito que eu valide essa frase, não tem risco. Sim. Mas infelizmente eu não posso validar essa fala. Eu sou obrigada a falar a verdade e quem já passou em consulta pré-anestésica comigo sabe que eu falo a verdade. De uma maneira muito clara. O risco, ele existe, né? O que eu acho? Eu acho que quanto mais diálogo,
quanto mais proximidade, e é o que eu acredito, e é o que eu venho trabalhando nesses últimos 2 anos, é na proximidade, é no diálogo. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente consegue falar a verdade para o paciente sem gerar um pânico, sem gerar, né, uma situação onde ele cria uma crise de ansiedade, né, com medo de fazer o procedimento. Eu falo assim, o paciente ele sabe onde ele está pisando, então ele vai preparado para esse ato. Sim. Né? É o que a gente comenta muito aqui e eu falo muito para o Paulo assim, eu não omito as coisas, né? Quando o paciente me questiona, eu realmente falo, olha, é isso, vai acontecer dessa forma, né? Existe sim um cuidado, existe um tempo de recuperação, né? Porque o paciente ele vai se planejar. Claro. E quando tu tem um planejamento, tudo sai de uma forma muito mais tranquila e saudável. Né? Mas é com certeza, Jana, mas é o que eu acho, a previsibilidade. Se você fala para o paciente, olha, vai acontecer isso, desse jeito. Vou dar um exemplo. Eu termino minha consulta dando o máximo de previsibilidade para o paciente possível. Então, assim, você vai chegar no tal andar do hospital tal, vai ser recebido assim, vai fazer tal coisa. Depois você vai para X sala, ali naquela sala vai acontecer isso, isso e isso. Depois você vai para tal lugar. Eu dou todo o descritivo. O paciente não tem surpresas, né? E isso diminui muito a ansiedade. Isso aconteceu, Aí eu ia falar, né? Tu ia falar sobre isso, eu fiquei brincando. Isso aconteceu quando eu fui ganhar, né? A gente foi ganhar a Augusta e a obstetra falou o passo a passo pro Paulo. Vai acontecer assim, dessa forma. A hora que a neném nascer vai acontecer assim. O pediatra vai ver, depois vai ficar contigo e com a enfermeira. Não desgruda dela, fica o tempo inteiro, vocês vão nascer, né? Ela falou tudo certo. E pra mim, ok, o ambiente hospitalar é algo que... né, familiar pra você, né? Mas pro Paulo não. Sim. Então, assim, ela explicou tudo bonitinho pra ele. Eu vi já, quando ele saiu, assim, já saiu... porque ele tava assim, meu Deus, né? O que eu vou ficar fazendo ali? Tipo, eu vou ficar do teu lado, não vou sair do teu lado, né? E a gente, mãe, né? Eu falei, tu vai ficar do lado da nossa filha, tu não vai desgrudar dela. Marca texto nela, né? E aí, eu vi que quando ela explicou, assim, ele respirou até mais aliviado, assim, né? Sim. Tipo, aquele peso da responsabilidade de estar ali. Então, eu acho que essa é a ideia, porque... o paciente, ele não tem essa percepção, ele não tem essa noção do que está acontecendo. E mesmo que tenha, eu penso assim, mesmo nós da área, né? É diferente, naquele momento tu é paciente. Sim. Né? Então assim, tu tá nervoso, ansioso, né? Mesmo que na cirurgia plástica a gente, né, presume que o paciente está ali saudável buscando aquele ato. Mas mesmo assim, tu fica ansioso e nervoso. Vai dar tudo certo, né? Realmente, será que estou fazendo a coisa certa? Então, assim, acho que nesse momento, como tu falou, assim, ter isso, saber onde que tu tá pisando, e eu acho também que tu acaba confiando no profissional que tá ali contigo. Sim. Né? Porque, poxa, aquele profissional te explicou tudo, ele esmiuçou tudo, então tu cria, nós conversamos isso com a doutora Gabriela no podcast anterior, né? Essa relação de confiança com o profissional que está ali, Isso. né? Isso você falou um ponto chave, assim, Jana. Desde que eu resolvi trilhar, assim, criar a minha marca, criar o meu nome como anestesista, eu venho trabalhando nisso, né? Relação de confiança com o paciente, empatia, aproximação. Tirar essa coisa do anestesista do não sei quem é. Lembro vagamente. Muitas vezes a gente não sabe nem o nome. Isso, eu quero trazer o meu intuito é que os pacientes lembrem dos seus anestesistas, né? Eu sei, a formação médica anestesiologista, ela é muito semelhante em quase todos os serviços e a gente tem muito essa coisa do não aparecer muito. E por muito tempo isso foi muito ok. Só que é por isso que os pacientes têm muito medo da anestesia, pelo menos é o que eu acredito. A partir do momento que o anestesista mostra o rosto, mostra quem ele é, a relação de confiança se inicia. Tanto que no consultório, muitos grupos, e até não tem essa exigência legal realmente,
que quem atenda no pré-anestésico seja o mesmo anestesista que esteja lá no dia. Está tudo bem se não for, tá? Mas eu faço questão de falar para os meus pacientes que vou ser eu. Muito raramente, principalmente quando eu estava em licença maternidade, eu não pude atender os meus pacientes no dia. Não era eu que estava lá. Então, quando eu estava para o final da gestação, eu fui comunicando, assim. E isso me dava certa, assim, até eu ficava um pouco triste de falar isso para os pacientes. Olha, não vou ser eu que vou estar lá no dia. Porque eu gosto de criar essa relação de confiança. Eu me sinto bem de falar para o paciente, sou eu que vou estar lá. É comigo que você vai se encontrar. Mas deixa eu te perguntar, assim, né? Existe, para que as pessoas possam entender, né? Então, o anestesista, ele normalmente, ele é inserido dentro, ele trabalha para um grupo, existe uma empresa, é isso? Ou estou falando errado? Nem sempre. Tá. Mas na maioria das, por exemplo, vamos pegar um ambiente hospitalar, assim, né? Às vezes a gente vê que existe um médico que inicia o procedimento, e às vezes, sei lá, uma cirurgia de 7 horas, 8 horas, nem sempre é o mesmo médico anestesista que vai do início ao término da cirurgia, né? Sim. Às vezes eu percebo que existem como se fossem escalas, né? Vai trabalhar de tal hora, depois entra o outro profissional, né? Com essa configuração, tem como eu, paciente, solicitar por um determinado médico anestesista ou não? Bom, vamos do princípio, Jana. Existem várias formas dos anestesiologistas trabalharem. Isso vai variar de hospital para hospital, de cidade para cidade, de dinâmicas, assim. Então, existem grupos de anestesistas, grandes, pequenos, e existe também anestesistas pontuais e isolados. Depende muito se é um hospital privado, se não é um hospital privado, se é um hospital que trabalha com concursados, então tudo isso varia. Ou é uma clínica privada que tem o seu anestesista, ou também o cirurgião que tem a sua equipe e tem o seu anestesista. Isso também acontece, tá? Tudo isso pode acontecer. Dentro disso, eu acredito, e a maioria dos locais que eu trabalhei, era muito tranquilo do paciente falar assim, não, eu quero aquele anestesista para me atender. E quase todos os grupos e, enfim, faziam essa concessão sem problema nenhum, assim, porque é um pedido do paciente. E se ele confia naquele profissional, não tem porquê isso não acontecer. Eu te pergunto isso porque eu acredito que os pacientes nem saibam dessa informação. Que, por exemplo, eu conheço, né, ou eu tenho a indicação, assim como a indicação de qualquer outro profissional, vou ter a indicação, olha, Paulo, faz com a doutora Amanda, porque eu a conheço, né? Eu acho que não tem isso, justamente por a gente fazer lá a consulta pré-anestésica e muitas vezes na consulta pré-anestésica, o próprio médico já relata, olha, nem sempre, né, serei eu que né, vou estar lá na cirurgia te atendendo, às vezes pode ser um colega, vai depender ali da escala e tal. Então, eu acho que o próprio paciente nem sabe que ele pode, de repente, conhecendo o médico, solicitar para que seja aquele médico em específico que vai atender. É muito comum isso. Alguns pacientes, claro, às vezes vão para uma consulta pré-anestésica, criam um vínculo de afinidade ali e falam, pode ser você, né? Ou outros perguntam para o cirurgião, o doutor tem alguém para me indicar dentro deste grupo aqui? Ou o senhor trabalha com um anestesista específico? Mas realmente a grande maioria da população não sabe dessa informação, porque é muito cultural o anestesiologista pertencer ao hospital, né? O anestesiologista ele não tem um consultório ali, oi, venha marcar uma consulta comigo, né? Isso, claro, isso tudo está mudando muito, mas é cultural o anestesista pertencer ao hospital, ele é uma entidade do hospital, né? Ele está ali, né? Então ele sempre vai estar ali. Precisou de alguma coisa, vai ter um anestesista ali. Então por isso que os pacientes não têm não sabem que pode realmente solicitar por determinada anestesista. Uma curiosidade, eu vou te contar aqui porque ela está falando, já me veio uma ideia aqui, uma pergunta. Assim como
né, dentro da medicina existe as especialidades que tu acaba, vamos supor, um cardiologista, ele vai se especializar em uma área ainda mais, né, delicada ali da cardio. A subespecialização. Uma subespecialização. Na anestesia também tem isso? Tem. Tipo, eu vou me especializar somente em cirurgias cardíacas, ou anestesiar cirurgias cardíacas, tem isso também? Tem sim, tem a subespecialização de anestesia pediátrica, tem especialização de dor, né, que também é um escopo dentro da anestesiologia, tem para anestesias cardíacas, ou para bloqueios, especialistas em bloqueios periféricos, também temos subespecializações dentro da anestesiologia, sim. Legal. Essa relação, muitas vezes, a gente pode falar, que a doutora falou que está tentando, inclusive na sua própria conduta, mudar essa cultura, né? E essa certa, às vezes, indiferença de quem vai ser meu anestesista, essa cultura ela atinge somente o paciente, né? Que não é um profissional que eu escolho, ele vai ter que estar ali. Eu escolho o meu cardiologista, eu vou nos 3 para ver quem é, eu vou no cirurgião plástico, como é a nossa área, né? Ou nos 5, esse aqui eu gostei. Mas o anestesiologista não, é aquele lá, né? Essa relação de não tanto contato se dava muito pelo paciente, ou também essa cultura atingia os próprios médicos, por não ser um profissional que, assim, eu estou aqui na equipe, ele vai me indicar, então eu não preciso ser tão, vamos dizer assim, né? É aquela situação às vezes que a gente causa muito assim, quando eu sou indicado, eu tenho uma indicação, a confiança, na nossa área, na área da Jana também, né? Então assim, eu acho que eu não vou precisar ser muito, como é que eu posso dizer uma palavra? Não é amoroso, assim, mas eu solícito, não preciso, né? Eu sou solícito porque vai fazer comigo mesmo, então não. Então será que esses dois lados acontecia isso? Eu acho que sim, no passado, né? Mas isso vem mudando, tá? Isso com certeza... Obrigada, Jana. Com certeza isso era assim. E em muitos lugares ainda é assim. Tipo assim, eu sou anestesista aqui do hospital, eu e eu, né? Se gostou, não gostou, é eu e eu. Mas eu acho que isso vem mudando. Principalmente nos hospitais, por exemplo, que às vezes tem corpo clínico aberto, onde o cirurgião pode levar a sua equipe, seja a sua equipe com a sua fisioterapeuta, o seu anestesista, né, a sua técnica de enfermagem, a instrumentadora, né? Eu acho que o futuro vai ser assim. Realmente não sei em quanto tempo, mas eu acho que o futuro vai ser assim. Onde o cirurgião tem a sua equipe de confiança. Né? Aquela pessoa ou aquelas pessoas, aquela equipe multidisciplinar que todo mundo dança a mesma dança. É um time, né? É um time time entrosado. Né? Flui muito melhor. Claro, com certeza. Para todos, né? Para todos, porque a gente já sabe das particularidades, o que gosta, né? De que forma, a hora que tem que atuar, né? Então a gente já... Como a gente estava falando no início, até antes do início da gravação, que eu estava contando para vocês, né? Aparecer a fisioterapeuta que talvez faça um trabalho que a pessoa não conhece, né? Eu acho que o cirurgião, muitas vezes, também, quando ele marca a cirurgia dele e entra num rodízio de escala e de anestesistas, ele não sabe quem vai estar lá. Muitas vezes ele vai chegar um anestesista que ele não sabe quem é. Talvez Isso pertence a um grupo, mas ele não sabe quem é, né? Num grupo grande, enfim. E será que ele gosta do trabalho daquela pessoa? Né? Isso é importante também. Será que ele tem afinidade? Então eu acho que no futuro talvez isso vai se afunilar e essa relação de cordialidade, uma relação de entrosamento melhor entre as duas partes, não só com o paciente, mas com o cirurgião, né? Eu acho que antigamente o grande cliente do anestesista era o hospital e o cirurgião. Hoje eu já acho que tem 3 clientes, talvez 2, e no futuro vai ser 2 mesmo só, né? Que é o cirurgião e o paciente, que vão poder falar assim, não, eu quero aquela pessoa. E
já que a gente está falando sobre essa evolução, né, na parte até da relação, mas agora voltando para a parte de conduta, assim, né, nesse período em que a doutora atua, o que em termos de conduta, né, dentro do procedimento, o que evoluiu muito isso, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos? Não, Paulo, nos últimos 10 anos ainda não evoluiu tanto, quem sabe um tempo mais atrás para cá, como é que se vê essa evolução? Até em termos, a gente pode falar um pouco sobre a questão da tecnologia, né, que influencia muito na área da medicina. Na área da anestesia isso também acontece, a evolução nos últimos anos? Não, com certeza. A anestesiologia está sempre se moldando e também cada vez se desenvolvendo mais. Eu acredito que mudou muito nos últimos 10 anos. Não só em parte de técnicas, mas como a gente estava falando, pensando em analgesia pós-operatória, o que eu posso usar de novo aqui para que esse paciente tenha um melhor intraoperatório, um melhor pós-operatório? Eu vou usar técnicas associadas, eu vou usar medicamentos associados, eu vou colocar uma bomba de infusão contínua, uma PCA no paciente. Eu acho que evoluiu muito a anestesia, muito mesmo. E também na conduta, nos últimos anos, daí menos para cá, nessa questão também da proximidade, sabe, do paciente, porque isso também faz toda uma mudança, sabe? Você tirar o anestesista daquele papel desconhecido, muda a conduta dele também. A partir do momento que ele se torna uma pessoa que ele dá o rosto, que ele mostra, se mostra, muda a conduta também. Mas eu acho que evoluiu muito nos últimos anos, muito mesmo, pensando muito no bem-estar do paciente, sabe? Em como que esse paciente vai ficar. Porque quando você faz uma boa técnica anestésica, ele vai ter um bom pós-operatório. Sim. E é muito gratificante, eu acho que vocês passam por isso também, é muito gratificante o paciente acordar e depois no dia seguinte ele te falar assim, não, eu passei a noite muito bem, eu não senti desconforto, eu consegui ir no banheiro, eu consegui me alimentar. Isso é muito gratificante pra gente, sabe? Agora, muito bom. Deixa eu te perguntar, assim, eu vejo, né, no pós-operatório, eu acabo vendo várias formas, né, do despertar desse paciente no processo anestésico, né? Isso está totalmente ou intimamente ligado a essa conduta que tu fala, a essa escolha da terapêutica, ou isso também depende do paciente? Quando eu falo do paciente, no sentido fisiológico mesmo, de como esse, do estado clínico desse paciente, ou não, ou realmente é uma questão ali da conduta que foi feita, da forma como existe, por exemplo, assim, até uma situação que os pacientes relatam muito assim. E eu sempre pergunto pro meu paciente, já fez uma cirurgia antes? Já fiz. Eu sempre pergunto, como que foi o processo anestésico? Como que você, acordou? Como que você ficou na sala de recuperação? Foi tudo bem? Então, às vezes, assim, o paciente relata muito pra mim assim, nossa, eu acordei bem, mas, gente, eu tremia muito. Ou, nossa, com muita vontade de vomitar, muita náusea, né? Então, isso tem a ver somente com a questão da técnica ou também com o paciente em si? Tem a ver com a técnica e alguns pacientes que têm uma predisposição maior a ter náusea e vômito pós-operatório. E se a gente faz uma boa consulta pré-anestésica, a gente já faz um rastreio e administra medicações para prevenir. E fica de olho nesse paciente também, acompanha ele melhor, mais em cima, para que ele não tenha. Mas a tua pergunta sobre o despertar, Jana, falando especificamente então de anestesia geral, se a gente vai falar do despertar, tá? Tem a ver com o paciente, tem a ver também com a escolha do anestesista. Falando sobre a escolha do anestesista, a gente pode escolher estubar um paciente em plano profundo, superficial ou com o paciente totalmente acordado. E vai muito do anestesista, mas também vai muito também conforme o paciente. Eu vou dar um exemplo. Se você tiver um paciente com uma via aérea difícil, você só vai estubar esse paciente quando você tiver certeza que ele tem drive respiratório suficiente
e que ele tem o retorno completo do relaxamento muscular. Então, a maioria dos anestesistas optam por estubar esse paciente em plano acordado, totalmente acordado, né? Então, varia, é muito com relação ao paciente e também a técnica do anestesista, sabe? E também ao procedimento. Por exemplo, existem procedimentos que é necessário estubar em plano profundo para que o paciente também não se mexa tanto, para que não cause um deslocamento de repente de alguma coisa ou que sangre muito, sabe? A técnica cirúrgica influencia nesse momento, Influencia, né? a cirurgia que foi feita e a necessidade do paciente de ficar mais parado também, sabe? Então você voltar, né, descurarizar o paciente, porque para que o paciente fique relaxado, tenha um relaxamento muscular, a gente faz um medicamento que é o Curare, né, que são os relaxantes musculares. Então você fazer a reversão disso, verificar se o paciente tem um drive respiratório adequado, se mantém uma ventilação adequada, fisiológica, e pensar em uma estubação onde o paciente estuba em plano profundo. É interessante também se o paciente precisa ficar mais imobilizado. Então, vai conforme a técnica, a escolha e experiência do anestesiologista e também o próprio paciente. E aí agora falando dessas medicações que vocês, né, aplicam ali no momento, enfim, para relaxar, para o processo em si, né, da anestesia em si, essas medicações todas, né, que estão ali, enfim, no corpo do paciente, existe, né, eu estou fazendo uma pergunta totalmente ignorante, assim, de não saber mesmo, por curiosidade. Existe um tempo para que essa medicação esteja circulante ali no corpo? Porque a gente, né, uma das orientações do pós-operatório que a gente escuta o médico falar, o fisioterapeuta falar, né, muita ingesta de água, alimentação mais saudável possível, né, para que todo esse processo, toda essa medicação, né, possa acabar sendo eliminada, né? Então, existe um tempo ideal, assim? Ou cada medicação tem o seu tempo, tá. Na verdade. Cada medicação tem o seu tempo de metabolização e depuração e eliminação do corpo, sabe? Não é um tempo fixo. Tem medicações que são metabolizadas mais rápidas e eliminadas mais rápidas. E até elas são mais ideais para determinados tipos de procedimento e técnicas anestésicas. Tem medicações que elas já são eliminadas mais devagar. Então, varia muito. Também técnicas anestésicas. Se eu vou fazer uma raquianestesia, uma peridural, eu posso acrescentar ou não determinados medicamentos nessas técnicas, visando justamente o prolongar daquela analgesia, ou eu vou usar só um medicamento pontual aqui porque eu quero um bloqueio pontual que dure tanto. Também a gente consegue pensar dessa forma dentro da anestesiologia. Então, cada medicamento tem o seu tempo de eliminação. Entendi. Era uma dúvida que eu tinha, assim, Não é algo assim, todo mundo... Sim, a mesma coisa. Eliminado ao mesmo tempo, sabe? Sim. Não, cada medicação tem a sua farmacodinâmica e farmacocinética. E aí, assim, né, isso a gente começa a entender, né, pensando ali na questão do planejamento, o quão complexo, né, como tu falou, assim, nada é simples, né? Não. Porque tu pensar nisso tudo, pensar no paciente, na condição clínica desse paciente, então assim, olha quanta coisa que tu precisa organizar nesse planejamento cirúrgico para que tenha o conforto, para que seja da melhor forma possível, né? Para que seja da forma mais saudável possível para o organismo desse paciente também, né? Então, o processo... Tem pacientes que não comportam determinadas medicações. Eu vou pegar um paciente cardiopata, eu tenho que pensar que determinadas medicações talvez eu não possa utilizar nele e eu tenho que escolher outras medicações. Eu acho super curioso porque alguns pacientes, eles perguntam, você vai usar tal medicação? Mas a gente não usa uma medicação única, né? São várias medicações que a gente utiliza para que o paciente chegue naquele estado, né? E até mesmo se você for pensar numa sedação, você não faz a sedação só com uma medicação X. Você também tem que pensar, eu vou fazer uma analgesia, porque o medicamento que dá sono não necessariamente vai fazer analgesia no paciente, né? Então,
Só aí a gente já está falando de 2 medicações. Sim. Então, não é uma coisa só. Né? Mas é muito interessante quando o paciente vem e ele nos pergunta pensando que é uma, né, E aí, medicação única. Isso não está nem linkado aqui, porque vai surgindo. Mas assim, essa tua fala me remete às situações que a gente tem percebido cada vez mais, né? Que está na mídia aí, enfim, as redes sociais, né, mostram dessas abordagens anestésicas para procedimentos em consultório em que não são feitas, né, por anestesistas, né? Então, anestesia local, e aí vai lá e que perigo, bombardeia, né, o paciente com isso. Fala um pouquinho disso pra gente, assim, o que né, qual é o risco que esse paciente tá tendo com isso, né? Porque, por exemplo, eu já tive uma situação que o paciente veio para fazer o pós-operatório, ele falou pro Paulo, a cirurgia tal. Eu falei, Paulo, não é isso aí. Foi feito em consultório. Eu falei, não é essa cirurgia. O paciente deve ter se confundido, né? Falei, Paulo, é essa cirurgia aqui. Não é isso que ele tá falando, que isso tem uma maior complexidade, isso não vai ser feito em consultório e tal. Quando o paciente chegou, era realmente a cirurgia de maior complexidade. Eu olhei pro Paulo e falei, meu Deus, né? E aí, o que me assusta não é só a questão do fazer no consultório, porque a gente sabe que está caminhando para isso. Eu acredito que algumas cirurgias realmente vão ser realizadas em consultórios, em clínicas, enfim. Mas a questão é, quem anestesiou esse paciente? Foi a primeira coisa que eu perguntei para o Paulo. Falei, meu Deus, quem fez a anestesia desse paciente? E daí, quando eu falei, tá, mas como foi feita a anestesia? Não, assim, algumas injeçõezinhas e tal. Que perigo. Né? Então, aproveita e já fala um pouquinho sobre isso, doutora. Assim, qual é essa diferença? O que o paciente tem que ficar atento? Qual é o risco que ele está correndo com isso? Eu acho que você pontuou muito bem. Está caminhando cada vez mais para procedimentos serem realizados em centros cirúrgicos, às vezes menores, clínicas, consultórios. Mas a primeira coisa que a gente tem que se atentar é: o ambiente é preparado e seguro para aquele procedimento? Primeira coisa, seja feito com anestesia ou não, porque mesmo que não seja feito com anestesia, vou fazer então só com local cura, eu consigo remover aquele paciente dali se tiver alguma complicação? Primeiro pensamento que tem que ser feito, né? Então, a gente vai fazer um procedimento, tem que pensar se o ambiente está ok, né? Primeiro passo da segurança. Mas eu acredito realmente que está se encaminhando cada vez mais para procedimentos realizados assim. E está tudo bem, desde que seja feito com segurança. Sobre técnicas anestésicas realizadas por profissionais não anestesistas, eu acho, e eu já ouvi, inclusive, de profissionais não médicos, o que é mais absurdo ainda, eu acho um risco. Eu acho que as pessoas estão brincando com a vida das pessoas. Essa é a minha opinião. Você não ter amor pelo próximo, gente. Você fazer um medicamento que o paciente pode fazer uma apneia, parar de respirar na sua frente, você não saber como socorrer essa pessoa, tá? Você está sendo assim negligente, imprudente, está cometendo um ato de imperícia e você realmente não tem amor pelo próximo, né? Você fazer algo que você desconhece completamente. Eu não sei, na minha prática clínica, e eu sempre aprendi, né, na minha escola, não faça nada que você não sabe tratar a complicação. Exato. Esse é um princípio básico. Isso é básico. Não faça nada que você não saiba tratar a complicação. Então, assim, não adianta Amanda, eu sou anestesista, vou lá operar a cabeça de alguém. Gente, eu não sei fazer uma cirurgia neurológica, uma neurocirurgia. Não adianta, né? Eu não fui treinada para isso. Eu não vou fazer isso com uma pessoa. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Eu acho que os pacientes, eles têm que estar atentos. A anestesia é coisa de anestesiologista. E a primeira coisa que eles têm que se perguntar é: o ambiente comporta, ok. Quem vai vir fazer a minha sedação é um médico anestesiologista? Então tá bom. Então, beleza. Conhece o médico, cria um vínculo de confiança, né? Veja o que ele vai trazer de equipamentos. É importante isso também. Eu trabalho com anestesia ambulatorial, clínica e em consultórios, clínica e hospitalar.
Muitas vezes eu chego e as pessoas falam assim, meu Deus, você veio de mudança. Vim mesmo. Eu levo, a Jana sabe, tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. Eu não sou pega de surpresa, eu tenho até chave de boca na minha mala. Se eu precisar abrir alguma coisa, eu tenho ali vários tipos de cabos diferentes, saídas de oxigênio, todo tipo de material de emergência eu tenho, porque eu não quero ser surpreendida por algo que eu não possa fazer ali. E eu tenho apreço pela vida daquela pessoa que está ali. Eu acho que você tem que ter essa empatia de se preocupar com a pessoa que está ali. Uma vez eu li uma frase, né? Se a dor do outro não dói em você, tem alguma coisa. Então, a gente tem que levar essa frase e dar uma esmiuçada, né? Se você não se preocupa com aquela pessoa que está ali, então tem alguma coisa de errado. Você tem que ter uma boa prática, uma boa conduta e se preocupar com aquela pessoa, né? Mas eu acho que a educação, principalmente, ela tem que vir também dos pacientes. Porque hoje, com a mídia social, virou muito confuso. As pessoas falam várias coisas. A gente vê mesmo profissionais não médicos ensinando a fazer sedação venosa. Gente, sedação se aprende numa residência médica de anestesiologia, não é num curso de final de semana de uma pessoa que não sabe nem o que está fazendo, né? Vai muito além. Essa semana a gente teve dentro do conselho de fisioterapia, existia assim, né, enfim, uma disputa bem grande para que os fisioterapeutas pudessem solicitar, né, exames para agregar todo o trabalho, enfim, as condutas de tratamento. E aí, ok, né, enfim, foi ganho de causa, tal, para que os fisioterapeutas pudessem solicitar. E aí, um fisioterapeuta, né, daí vira aquela loucura de comentários nas redes sociais, e um fisioterapeuta falou assim, eu acho um absurdo porque na faculdade, né, nós não temos essa abrangência de disciplina e tal. E um outro colega fisioterapeuta falou assim, concordo com você, mas nós temos uma faculdade e essas especificações, essas condutas mais importantes, esse estudar aprofundado, ele não vem somente da graduação. Ele vem da importância de uma pós-graduação, ele vem da importância de anos de estudo. Então, é bem isso. Mesmo dentro da nossa especialidade, mesmo tendo atuações que o nosso conselho permite, não é fazendo um curso de final de semana que a gente vai se apropriar de uma técnica, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com o taping no pós-operatório, eu fiz a primeira atualização, fiz a segunda, fiz a terceira, daí o Paulo olhou pra mim e falou assim, tu vai começar a trabalhar quando? Porque eu fazia todas as outras técnicas, mas eu não fazia o taping, lembra? Ele falou, meu Deus, tu já tá 1 ano e meio fazendo esse negócio e tu não te sente segura ainda? Eu falei, não sei. E as pessoas, né, assim, agora eu falando da minha área, as pessoas acham que é só colar fita. Eu chego no hospital, as pessoas falam, a menina da fita, né? Então, assim, as pessoas acham que é só arrancar o papelzinho atrás e grudar a fita ali e tá tudo certo. Então, eu entendo muito quando tu fala isso, da especialização, do estudar, do buscar, e que não é com um curso de final de semana, né, porque é muito sobre isso, né? Sim. Quanto mais a gente estuda, eu sempre falo assim, ser ignorante é uma maravilha, porque tu vai fazendo porque tu não tem noção do perigo. Quanto mais tu estuda, quanto mais tu aprende, quanto mais tu busca te especializar, mais tu entende das intercorrências, e tu vai sempre com o pé atrás, porque tu sabe que pode dar uma intercorrência gigante. Né? Eu falo, não é nem uma questão de medo, mas assim, tu coloca um pezinho atrás, porque tu sabe que pode realmente acontecer alguma coisa. E por mais no teu caso, né, Jana, é só colar uma fita, mas se você fizer bem mal feito, que resultado que vai ter? Eu agora vou falar, porque a Jana me atendeu no meu pós-operatório. Mas eu não conhecia o tape. Eu fui conhecer o tape um dia que eu estava fazendo uma anestesia até numa colega. E eu tava com muita dor de cabeça, eu tava grávida até na época, eu tava com muita dor de cabeça. E tinha uma moça também que estava fazendo tape e estava aguardando, uma fisioterapeuta que estava aguardando para atender a paciente depois. E ela falou, doutora, deixa eu colocar aqui no seu trapézio para ver se alivia.
E na hora que ela falou isso pra mim, eu falei, bom, eu não tenho nada a perder, porque eu já estou com muita dor, tô bem cansada, vamos lá, né? Eu falei, mas eu fico o quê? 1 hora? Dela, não, pode ficar 1 semana. Eu falei, meu Deus, isso é um absurdo, mas tá bom, vamos lá. Não deu meia hora, eu tava sem dor. Era incrível, assim, ó. E eu, quando eu vi as pessoas colocando o tape, porque a gente anestesia a cirurgia plástica, eu achava que ele tinha uma tração, sabe? Que ele trabalhava na tração, né? Ah, tem que esticar assim. E depois eu descobri que não. E no meu pós-operatório, porque eu tive 2 cesáreas, a do Antônio e da Júlia. Nossa, agora eu vou fazer aqui a propaganda da Jana. Meu Deus. E ó, que nem pagamos pra isso. Nossa, não mesmo. Não foi pago, né? Foi recebido Eu acho pago. que a doutora viu os docinhos, aí já Vou fazer. Mas é porque eu faço propaganda porque foram 2 cesáreas completamente diferentes. Eu fui paciente, né, nas minhas 2 cesáreas, até bem interessante, assim. Eu brinco, assim, que eu completei o checklist do anestesista nas minhas 2 cesáreas. Na primeira, do Antônio, eu fiz retenção urinária, pós-cesárea. Também durante a cesárea acabou subindo o meu bloqueio, passei um pouco mal. E o colega que fez, um colega super experiente, que fez tanto a minha primeira anestesia quanto a segunda, um colega muito experiente, que eu gosto bastante, que foi até residente comigo, foi o meu R+, eu escolhi ele. Mas acontece, essas coisas podem acontecer, claro. não necessariamente são complicações. Mas foram cesáreas completamente diferentes no pós-operatório. A do Antônio, eu tive muita dor. Eu me lembro que eu levantava para amamentar, eu via estrelas. Então, quando eu fui para a Júlia, eu já fui até mais preparada. Eu pensei, vai acontecer isso, né? Eu lembro que eu falava para o meu obstetra... E já no primeiro dia, assim, do Antônio, eu senti muita dor no quarto. Muito desconforto, porque daí eu também fiz, né, retenção urinária, não conseguia urinar. E eu falei pro meu obstetra assim, eu falei, olha, na da Júlia, eu vou levar comprimido na minha bolsa, porque, né, qualquer coisa eu vou tomar um remedinho, para ficar mais, um paracetamol a mais, para eu não ter dor. Mas aí eu fui atendida já de imediato. Nossa, o tape fez toda a diferença, porque eu fiz a mesma sequência de passos, tudo foi igual, mas fez muita diferença. Então, eu acho que como uma equipe multidisciplinar, ela se complementa, né? Porque também eu, na época, eu falei para o meu anestesista, eu falei assim, olha, eu tive um pouquinho de desconforto, aconteceu isso, isso e isso na primeira. E ele mudou também a técnica dele, né? E foi um outro pós-operatório, foi muito bom. Eu não senti nenhuma dor pós-operatória. Hoje eu falo assim para todo mundo, façam porque faz a diferença, né? E um cuidado também, você pensar, né, fazer um cuidado pós-operatório assim, não tem preço, gente, não tem preço mesmo. Como paciente, porque já fui paciente algumas vezes, faz muita diferença. Faz toda a diferença, né? Que bom escutar esse relato. Bom mesmo. Pra gente finalizar, última perguntinha? Posso? Última. Nosso tempo já... Eu falei que com a doutora ia ser longa a nossa conversa. Última perguntinha, então, pra gente finalizar esse nosso podcast e teremos outras oportunidades, sim, né? Vamos claro. estreitar e falar cada vez mais especificamente aí das condutas. Eu queria saber, assim, numa intercorrência, né? Numa situação, enfim, grave que acontece ali com o paciente, sendo em consultório ou num centro cirúrgico, né? Quem comanda a equipe naquele momento? É o médico anestesista? É vocês que dão as cartas? É vocês que falam o que tem que ser feito? É só vocês que estão agindo ali com o paciente, né? Ou a equipe que está dentro da sala auxilia de alguma forma? Como que é isso, doutora? É uma equipe, né? Então, assim, se a gente for falar assim de uma complicação a mais grave possível, uma parada cardiorrespiratória, sempre é uma equipe que vai trabalhar. Claro, vai ter quem comande, porque quando a gente até fala sobre a CLS, a ATLS, sempre tem quem
fala, né? Fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Então, geralmente é sim o anestesiologista que assume essa postura. Não posso falar sempre, porque a gente não diz, né? Nem sempre, nem nunca. Mas geralmente é o anestesiologista que assume essa postura, né? De assumir essa complicação e de manejar esse paciente, claro, mas não sozinho, jamais e nunca sozinho, com o auxílio de todo mundo que está em sala, porque é uma equipe multidisciplinar. O anestesiologista, ele é um médico que ele não trabalha sozinho, ele trabalha em conjunto com os outros colegas médicos e com a equipe de dentro de sala. Encerramos? Por hoje. Por hoje. Quero te agradecer muito pela presença, pelas explicações, né? Eu tenho certeza que o pessoal que está aí em casa, que vai assistir, vai curtir demais, porque, né, é o que a gente falou, precisamos estreitar esses laços aí com essa especialidade, saber mais, até para que quando a gente, né, esteja aí em algum procedimento, que a gente for buscar essas especialidades cirúrgicas, como tu falou, que a gente tenha uma percepção de onde a gente está pisando, né? Qual é o local que nós estamos entrando, se está preparado, se tem profissionais preparados para que a gente não escute cada vez mais, né? Como a gente tem escutado aí nos últimos 2, 3 anos, situações de óbito, situações, né? Por negligência, né? Exato, por negligência, né? Por falta dessa competência, desses profissionais competentes, formados, né? Então, por favor, assistam esse episódio, informem-se cada vez mais, né? E essa é a nossa função também, como profissionais aqui, eu falo capacitados e éticos e profissionais que levam a sério a profissão. Eu acho que é isso, assim, a nossa função aqui no podcast é essa, assim, trazer convidados que realmente gostam daquilo que fazem e que têm responsabilidade acima de tudo, né? Com o ato. E tu tem de sobra. Muitíssimo obrigada, né? E é isso, né? Encerramos mais um. Vamos, com certeza, o ano que vem te convidar para mais episódios para a gente esmiuçar um pouquinho mais isso daí. Se a doutora quiser deixar um recado final. Bom, eu que agradeço vocês pelo convite. Eu amo o que eu faço, eu adoro a anestesiologia e nos últimos anos realmente eu venho trabalhando para trazer mais empatia, mais acolhimento para os pacientes. A Jana presencia isso, né? Eu acredito nisso, eu gosto disso. E para mim é um prazer poder vir aqui e falar isso para vocês. E muito obrigada pelo convite, porque a gente quase nunca é lembrado, né? Nós somos às vezes lembrados como um mal necessário, né? O anestesiologista é um mal necessário. E eu quero desfazer um pouco isso. Na verdade, a gente não é só necessário, a gente vem para trazer mais conforto, a gente vem para acolher o paciente. Para dar um pouco de carinho naquele momento talvez que ele está precisando também. A gente faz parte de uma equipe que acolhe o paciente. Então, muito obrigada pelo convite. Tomara que a gente possa marcar novos talks aí para tirar outras dúvidas. Com toda certeza. A gente vai marcar, né, deixar ali certinho as redes sociais, como comentamos. E se tiverem dúvidas, quiserem fazer aqui nos comentários ou entrar em contato direto com a doutora Amanda pelas redes sociais dela, tenho certeza, né, doutora? Com certeza. Que ela está aí prontíssima para atendê-los, né? E agora vocês também já têm nome aí de anestesista de verdade. Fechou então? Grande beijo. Até a Fechou. próxima. Tchau, tchau.